Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar efetivamente sobre o início, do nosso conteúdo acerca do direito brasileiro, mais exatamente no seu processo de colonização. Então, a colonização do Brasil, ocorrida pelos portugueses, ela teve um contexto histórico, que se foi a partir do movimento das grandes navegações, onde você tinha, principalmente por Portugal e por Espanha, depois a Inglaterra, um movimento para fazer grandes negócios, expandir os mercados por parte desses países europeus para os demais continentes. Então, você já tinha um movimento com a Ásia, a parte da Índia e da China, e você teve um pouco antes do Brasil, na América do Norte e na América Central, a partir de Cristóvão Colombo, que chegou naquela parte do continente. Com isso, posteriormente, nós tivemos a chegada de Pedro Álvares Cabral, em 1500, exatamente no dia 22 de abril, comemorado na semana passada, na terra de Santa Cruz Cabrália, hoje, onde você tem o município de Porto Seguro, lá no chamado Monte Pascoal. Tá? Vale ressaltar que com o processo de colonização, e a gente fala de movimento de colonização e não de descobrimento do Brasil, como já explicado na aula passada, você teve efetivamente uma supressão, dos direitos dos povos originários aqui no Brasil, que se referiam quanto aos índios. Então, os índios, eles tinham uma organização muito próxima ao que a gente já estudou acerca dos períodos antigos, que era um sistema jurídico baseado na oralidade, baseado no costume, quando sua organização ela se dava através de famílias, que tinha a sua dispersão ao longo do território nacional a partir das tribos. Além disso, eles viviam muito da questão da atividade de subsistência, Então, por exemplo, eles não tinham o desenvolvimento do comércio, como a gente viu em algumas sociedades antigas. Então, eles estavam ainda num processo ainda bastante inicial quanto a isso. Mas, por outro lado, eles tinham a questão quanto à religiosidade, enquanto norma jurídica, que é um elemento característico, dos povos antigos, muito forte. Então, com o processo de colonização, e da vinda dos portugueses para o Brasil, esse processo do jurídico, social, cultural, político, inclusive, dos índios, ele foi suprimido, ele foi minorado em razão desse processo, efetivamente, de colonização, esse processo de dominação que os portugueses eles fizeram contra os índios, certo? Então isso é uma questão que é bastante importante, porque, como vocês sabem, a questão do povo indígena hoje ela é tutelada pelo próprio Estado. Então você tem a FUNAI, que é um órgão, vinculado ao governo federal, que estabelece políticas públicas quanto a isso. Você tem a questão do patrimônio histórico-cultural, desenvolvido dos índios. Você tem assegurado hoje em dia, terras e propriedades para os próprios índios, a fim de que eles venham a manter a sua cultura, a sua atividade, o seu processo histórico. Óbvio que não é como nos tempos de antigamente, de 1500. Nós estamos lá para cá já 520 anos, mas para que eles tenham, na medida do possível, como manter suas próprias estruturas. Então, os povos indígenas, bem como os povos quilombolas, decorrentes dos escravos vindos da África, eles têm seus direitos hoje tutelados enquanto povos originários dentro desse processo de colonização, e de organização que estiveram no Brasil neste período. Então, isso naquela época, lá em 1500, é totalmente suprimido, pelos portugueses no seu processo de dominação.
Então, acontece uma ocupação, né, ou uma invasão de forma drástica, né, acerca das florestas que eram ocupadas pelos próprios índios, né, para você buscar minérios, o próprio pau-brasil, né, que depois foi muito importante no processo econômico de colonização, a própria questão do desenvolvimento da cana-de-açúcar a partir da construção de engenhos, né, fazendas para essas atividades, enfim. Então foi um processo de dominação não apenas do ponto de vista jurídico, né, aonde os índios eles tiveram que suprimir, né, essa questão quanto às suas tradições, né. Inclusive houve uma tentativa de colonizar os índios no processo de torná-los escravos, né. Entretanto, isso não deu certo e ao contrário do que dizem, né, os índios eles não eram preguiçosos, mas eles fizeram movimentos de resistência contra esse processo de dominação em face da sua força de trabalho para sustentar esse processo colonizador imposto pelos portugueses, tá? Naquele período, o direito português ele era organizado em ordenações, né? Então, cada ordenação ela se referia a um período monárquico que você tinha em Portugal. Então, de início, nós tivemos as ordenações afoncinas, né, em 1446, em razão do rei Afonso. Depois nós tivemos as ordenações manuelinas, né, a partir de 1521, né, nesse caso aqui também, certo? E depois nós também tivemos as ordenações filipinas. Então foram as três principais ordenações, né, as três principais normas, né, do governo português para o seu reino e também para as suas colônias, né? Lembre que naquele momento histórico o Brasil ele não era a única colônia de Portugal, né? Nós já temos, né, a partir daquele período um processo de dominação que ele vai nos Açores, né? Ele vai no Cabo Verde, Ilha da Madeira, Brasil, né? Algarves, posteriormente também, né? Então são todos esses territórios, né, que foram colonizados pelos portugueses, né, pela coroa portuguesa, e que por conta disso essas ordenações do reino elas se aplicam a todas as suas colônias, inclusive ao próprio Brasil, né? Nós chegamos a verificar também que na aula passada a gente viu que essas ordenações do reino, né, essas normas portuguesas, elas se aplicavam no Brasil até mesmo até o próprio século XX, né? Porque só no século XX, 1916, é que nós tivemos, por exemplo, a criação do Código Civil, né? Então, no que se aplicava acerca da matéria civil, você tinha a aplicação dessas leis, das ordenações do reino, tá? Quanto a isso aqui. Bom, entretanto, é, não tinha como você haver uma aplicação direta, né, imediata, ou de forma de você transferir o sistema jurídico português para um sistema jurídico no Brasil. Por quê? Porque embora você tivesse aqui um processo de colonização, né, mas o Brasil ele tinha suas particularidades do ponto de vista social, cultural, político e econômico, que você não poderia simplesmente transpor, né, um sistema jurídico de Portugal para qualquer outra de suas colônias, né? Então, as leis, que são chamadas ordenações do reino, né, elas em muitas situações hipotéticas, vamos assim dizer, né, muitas situações que aconteciam dentro da colônia brasileira, elas não eram aplicáveis, né? E da mesma forma você tinha situações aqui no Brasil, né, que não tinha aplicação a parte das ordenações do reino, né? Então essa chamada, né, essa vacatio legis, né, ou esse período sem aplicação da lei, por não existir uma norma específica quanto a isso, elas eram sanadas a partir das chamadas leis extravagantes, né? Então, como é que você tinha aqui, portanto, no período colonial? Você tinha as ordenações do reino, né, que eram normas portuguesas,
que eram aplicadas a todas as suas colônias, inclusive no Brasil, né? E no Brasil você tinha as chamadas leis extravagantes, né? Que eram leis que foram criadas para sanar, né, eventual problema de aplicabilidade, né, dessas ordenações do reino aqui no país, né? Então você tinha uma lei maior que eram as ordenações do reino e você tinha uma norma menor que eram as leis extravagantes que se aplicavam no que coubesse, né, aqui no nosso sistema jurídico nacional, certo? A gente não vai conseguir falar de todo o processo histórico, né, que é que nós tivemos nesse processo de colonização do Brasil, até porque essa não é a nossa intenção, né? Então, o que a gente vai falar basicamente é que nesse período, né, colonial, como é que se deu o sistema jurídico e como é que era o direito, né, no Brasil neste primeiro momento de, de sua sociedade, né? Sua sociedade propriamente dita, tá? Então, vocês sabem que nós tivemos o descobrimento, ou melhor, né, a chegada dos portugueses no Brasil em 1500, né? Entretanto, o seu processo de dominação, ele se deu de uma forma mais taxativa, né, mais enérgica, a partir de 1529 a 1531, com a chegada de Martim Afonso de Souza na Bahia, onde nós tivemos então, portanto, a questão quanto às organizações do Brasil em capitanias hereditárias e depois nos governos gerais, né? Quando você teve aqui o processo de capitanias hereditárias, né, essas capitanias hereditárias elas já tinham, enquanto sistema, sido aplicadas em outras colônias, né, de Portugal. Contudo, nenhuma colônia portuguesa tinha um tamanho territorial, né, como você tinha no Brasil, né? Então, não teria como, por exemplo, você fazer como foi feito, né, de você fatiar o território brasileiro que cabia a Portugal, né? Porque lembre, você tinha aqui a divisão da América do Sul entre portugueses e espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas, né? Feito ainda no século XV. Então não poderia fatiar o litoral leste do Brasil, né, para que cada uma delas fosse uma capitania hereditária, a fim de facilitar o processo de povoamento e controle de suas fronteiras, né, do mar, a fim de evitar a colonização por outros países, né, como de fato veio a acontecer com os franceses, né, que chegaram no Maranhão e no Rio de Janeiro, e os holandeses que chegaram em Pernambuco, né? Então, esse processo de colonização pelas capitanias hereditárias, elas não deram certo, né? Mas o seu sistema político, né, ele se dava a partir dos donatários. Então, os donatários, eles eram, inclusive, as pessoas capazes, né, de fazer os próprios julgamentos, né, e o próprio controle sobre o que acontecia dentro das suas próprias capitanias, certo? Vale ressaltar, né, também que depois desse processo de capitanias hereditárias, né, onde pouquíssimas deram certo, né, apenas São Vicente e a de Pernambuco, né, entre outras, então você teve a substituição desse sistema pelo sistema dos governos gerais, né? Pelos governos gerais, nós tivemos aí já a criação de um sistema judiciário, né, a partir dos juízes. Quem eram esses juízes? Esses juízes eram profissionais, né, do direito vindos de Portugal, né, mas você também tinha, né, pessoas nacionais brasileiras com formação jurídica, né, geralmente filhos da aristocracia que foram estudar, né, na Europa. A gente já viu aqui também anteriormente que você tinha várias faculdades de direito pela Europa, né? Você tinha na Itália, você tinha na França, você tinha na Inglaterra, você tinha em Portugal, enfim, tá? Então, como é que você tinha aqui, né? Então, você tinha os governos gerais, onde você tinha a figura do governador geral, né? Esse governador geral, ele tinha um sistema de ouvidoria, né,
que eram os chamados ouvidores gerais. Cabia aos ouvidores gerais eles fazerem o sistema de administração política, né, dos governos gerais, certo? Além disso, você também tinha, a partir disso, a criação de um sistema judiciário, onde alguns desses ouvidores gerais, eles também eram chamados de juízes ordinários. O que eram os juízes ordinários? Eram denominados juízes da terra, né? Juízes da terra, né, eram pessoas da própria terra, ou seja, né, nascidos no Brasil, né? Então por isso que ele era da terra, e eles eram efetivamente os julgadores de causas civis e causas penais, né? Então questões sobre disputas patrimoniais, né? Questões penais contra crimes e delitos, eles eram julgados pelos denominados juízes da terra, que eram juízes ordinários, tá? Além desses juízes da terra, ou juízes ordinários, que era pelas figuras do ouvidor, né? Você tinha outra categoria de juízes, né, que eram efetivamente os chamados juízes singulares, né? Esses juízes singulares eram aqueles juízes que faziam as chamadas julgamentos, causas de vintena, né? O que eram causas de vintenas, né? Eram causas pequenas, né? Os chamados pequenas causas, causas de pequeno valor econômico, né? De pequeno valor político, né? Então, eles eram julgados por eles aqui, né? Então, geralmente você tinha pequenas rixas, né? Pequenas brigas ou disputas patrimoniais com valor econômico muito pequeno, né? Então, aqui você tinha a figura do juiz de vintena. Você tinha ainda o juiz de órfãos, né, que também era um juiz singular. O que era um juiz de órfãos? Os juízes de órfãos eram aqueles juízes que eram responsáveis pela tutela da criança e do adolescente abandonado, né? Geralmente crianças que eram largadas, né, pelos seus pais, né? Geralmente eram dados para a igreja, né, para a criação, ficavam em orfanato e tal, né? Então, a tutela dessas crianças, desses adolescentes, eram pelo juiz de órfãos, né? E caso essas crianças e esses adolescentes tivessem algum patrimônio, né, esses patrimônios também eram geridos pelos próprios juízes de órfãos, né? Obviamente que a quantidade dessas crianças com patrimônio era muito pequena, né? Porque basicamente essas crianças e adolescentes órfãos, né, eram pessoas pobres, né, ou sem condições econômicas. E você também tinha a figura do juiz de fora, né, que também era um juiz singular e cabia a eles fazer o julgamento de causas que envolvessem, né, bens móveis e bens imóveis, né, ou seja, disputas patrimoniais, sendo que esses bens móveis teriam que ter um valor econômico de até R$ 600 e os bens imóveis de apenas, né, R$ 400, tá? E você tinham efetivamente os juízes especiais, né, que eram os juízes mais importantes porque eles eram responsáveis pelas sentenças, né? Então, os outros juízes, eles faziam a questão dos julgamentos, né, e da resolução dos conflitos, e cabia aos juízes especiais eles proferirem as sentenças e julgar o mérito dessas ações, tá? Esse sistema judiciário, que a gente vai chamar de juízes de primeiro grau, né, que são juízes ordinários, singulares e especiais, tá? Eles estavam vinculados ao Tribunal de Relação, né? Esse Tribunal de Relação, que o primeiro foi aqui na Bahia, né? Mas nós também tivemos um Tribunal de Relação no Pará e também no Rio de Janeiro. Ele era um responsável, né, para fazer o segundo grau de jurisdição, né? Eles eram compostos por desembargadores, né, que aqui na Bahia eles ficavam ali no Palácio Tomé de Souza, né? E cabia a esses desembargadores fazer o julgamento, né, dos recursos das pessoas que perdiam as causas no juiz de primeiro grau, né? Então, a pessoa perdia a causa, poderia recorrer para o chamado
tribunal de relação, tá? Se no caso houvesse ainda a vontade dessas pessoas recorrerem, né, poderiam recorrer para mais uma vez, né, daí você já tem um terceiro grau de jurisdição que ficava em Portugal, né, que era a terceira instância, que era a denominada Casa de Suplicação, né. Então os processos, imagine quanto que demoravam, né, eles eram levados para Portugal, onde na Casa de Suplicação eles faziam a questão quanto aos julgamentos, tá? Vale ressaltar ainda, né, que o direito português, né, nesse processo de colonização, ele tinha um sistema jurídico que ele era bastante inquisitorial, né, que é uma característica muito forte ainda no nosso direito penal, certo? E até esse processo de organização do sistema judiciário no Brasil, que foi inaugurado com os governos gerais, né, todos os litígios, seja de cunho patrimonial ou de cunho penal, eles eram julgados em Portugal, né? E mais, né? As pessoas que eram condenadas em Portugal, né? Que faziam o julgamento não só da sociedade portuguesa, mas de todas as suas colônias, né? Que a gente já citou aqui, né? As pessoas que eram condenadas a apenas privativa de liberdade, né? Ou a demais penas penais, elas vinham cumprir as suas penas aqui no Brasil, né? Então imagina, né? Então o Brasil, né, ele veio a receber esses chamados que eles eram degradados, que eram pessoas condenadas pelo Tribunal do Santo Ofício, né, que era um tribunal vinculado também à própria igreja, né? Então isso é importante, porque a gente vai verificar também que grande parte das normas portuguesas nesse período colonial, elas também tinham um fundamento no direito canônico, né? Era um direito religioso. E observem também que a igreja, né, nesse período, ela vem a passar por um processo de contra-reforma, né? E em Portugal é um dos momentos, desculpe, né, é um dos lugares, né, onde você não teve a questão quanto à reforma protestante, né? Então, em Portugal, a igreja, né, católica, ela se mantém forte, firme, né? Não sofre alterações em razão do movimento protestante que nós tivemos, né, nos séculos anteriores. E, inclusive, na própria sociedade portuguesa, a igreja, né, já que chamada de apostólica romana, né, ela se utiliza para fazer esse movimento de contra-reforma e, a partir daqui, reafirmar os seus dogmas, né? Tanto que quando Portugal, a coroa portuguesa, né, a partir das suas expedições, vem fazer essa colonização no Brasil, né, muitos dos sacerdotes, né, jesuítas vêm para cá também para colonizar, né, e fazer um processo de catequese da população local, da população originária, que primeiramente vem a ser os índios, né, que sofreram tentativa de catequese por parte dos jesuítas, e posteriormente os escravos, né, africanos que vieram para cá, né, traficados para servir de mão de obra para o sistema econômico brasileiro, né? Houve, obviamente, uma repressão muito grande, né, por parte dos índios, também por parte dos escravos africanos. Os índios, porque, como eu já falei aqui, tinham a sua própria religiosidade, né? E também os escravos africanos também tinham sua própria religiosidade, né, a partir de suas religiões de matrizes africanas. Mas mesmo assim, né, eles passaram por um processo de catequese e de colonização feito particularmente pela própria Igreja Católica a partir desse movimento de contra-reforma, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o processo de mineração, tá?